Meu nome é Anna Carter, e a história que estou prestes a compartilhar com você mudou completamente a forma como vejo a vida, a morte e o que vem depois. Se você me perguntasse há alguns anos se eu acreditava em experiências de quase morte ou visões do além, eu teria dado de ombros e dito algo educado, mais cético. Mas em uma noite comum, tudo mudou para mim, de uma maneira que eu nunca esperaria. Tudo começou em uma noite tranquila, no final de novembro de 2023. Lembro-me desse dia tão vividamente. Foi notável da melhor maneira. Passei a tarde com minha sobrinha e sobrinho, Grace e Ben, ajudando-os a assar biscoitos para uma arrecadação de fundos da escola. Ben tem 8 anos, cheio de energia inesgotável, e Grace, aos 10, tem uma alma antiga que é sábia além dos seus anos. Rimos tanto naquele dia, derramando farinha e fazendo uma bagunça na cozinha. Ainda consigo ouvir suas risadas ecoando na minha mente. Foi um momento perfeito, daqueles que você gostaria de congelar no tempo. Mais tarde naquela noite eu estava dirigindo para casa, revivendo a alegria do dia na minha cabeça. Estava frio lá fora, aquele tipo de ar fresco que faz você querer se enroscar perto de uma lareira. O aquecedor do carro zumbia suavemente e uma chuva leve começou a bater no para-brisa. Tudo parecia pacífico. Eu estava a cerca de 15 minutos de casa, quando comecei a me sentir estranha. É difícil descrever, mas era como um peso profundo e opressivo no meu peito. Não era exatamente dor, mas algo de mau presságio. Pensei que talvez fosse apenas exaustão, ou talvez até um pouco de ansiedade surgindo. Tentei ignorar, mas a sensação ficou mais forte. E então, de repente, me atingiu uma dor aguda e cortante que me fez ofegar por ar. Lembro-me de agarrar o volante e tentar parar, mas antes que pudesse, tudo escureceu. A próxima coisa que lembro é de um imenso sentimento de quietude. Não era silêncio. Não era isso, mas sim uma ausência completa do caos e do barulho aos quais estamos acostumados na vida. Percebi com uma clareza surpreendente que não estava mais no meu corpo. Não era assustador. Era libertador. Não havia dor, medo, nem confusão. Apenas uma paz incrível que é quase impossível de descrever. Era como sair de uma sombra e entrar na luz. Percebi que estava em um tipo diferente de espaço. Um que parecia infinito. E ao mesmo tempo, íntimo. Tudo ao meu redor parecia pulsar com vida e luz, não forte ou ofuscante, mas quente, como o brilho suave de 1000 velas. As cores eram diferentes de qualquer coisa que temos aqui na Terra, mais ricas e profundas do que as palavras podem transmitir. E o sentimento era como estar envolta em um amor tão profundo, tão completo, que preenchia cada parte de mim. Enquanto absorvia tudo isso, ouvi uma voz. Era diferente de qualquer voz que já ouvi, poderosa e gentil ao mesmo tempo, como se pudesse penetrar sua alma, mas ainda assim confortá-lo. Simplesmente disse: Ana, apenas meu nome, mas a forma como foi pronunciado carregava mais amor e compreensão do que eu jamais conhecera. Virei-me. Ou pelo menos acho que virei. E ali estava uma figura. No início pensei que fosse apenas luz. Mas à medida que meus olhos se ajustaram, vi que era um anjo. E não como os que você vê em livros de histórias ou pinturas. Este ser era magnífico, radiante e forte, como se carregasse o peso do céu em sua presença. Seus olhos eram como galáxias, infinitos e cheios de conhecimento. O anjo olhou para mim e disse: Não tenha medo. O Senhor me enviou para te mostrar o que está por vir. E antes mesmo que eu pudesse responder, estávamos nos movendo. Não caminhando, não voando. Apenas nos movendo através do que parecia ser um túnel de luz. Não era assustador, era emocionante, como ser carregado nas asas do vento. E então, de repente, paramos. A primeira coisa que vi foi a terra, mas não como eu já a tinha visto antes. Era como se eu estivesse olhando de cima, mas eu podia ver muito mais do que apenas a superfície. Havia uma escuridão tentando se espalhar pelo planeta, espessa e pesada, como uma nuvem de tempestade.
Era inquietante, mas então notei outra coisa. Pontos de luz espalhados pelo globo, pequenos mas radiantes, como estrelas perfurando a escuridão. Perguntei ao anjo: o que são essas luzes? O anjo respondeu: são as orações do povo de Deus. Elas afastam a escuridão, mesmo quando parece esmagadora. Senti uma onda de esperança, mas então o anjo me mostrou outra coisa. Vi igrejas cheias de pessoas, mas muitas delas estavam, como posso dizer, adormecidas, não fisicamente, mas espiritualmente. Seus lábios se moviam em oração, mas seus corações não estavam envolvidos. Era como se estivessem indo através dos movimentos, distraídos e distantes. Senti uma tristeza imensa ao ver isso. Mas então vi algo bonito, uma faísca acendendo em pequenos grupos, em casas, em cantos silenciosos do mundo. As pessoas estavam acordando, verdadeiramente buscando a Deus, e suas orações eram como chamas crescendo cada vez mais brilhantes. O anjo disse: um grande despertar está por vir, mas não será como nada que você já viu antes. Não será confinado a prédios ou liderado por nomes famosos. Estará nos corações daqueles que verdadeiramente buscam o Senhor. Então o anjo me mostrou algo que fez meu coração doer. Vi pessoas que pensavam seguidores de Cristo, mas que foram enganadas. Elas conheciam as palavras certas, participavam dos serviços corretos, mas seus corações nunca se renderam verdadeiramente. A voz do anjo era firme, mas cheia de tristeza, enquanto ele dizia: não basta saber sobre ele. Elas precisam conhecê-lo. De repente, a cena mudou e me foi mostrado um relógio enorme, mas não era como nenhum relógio que eu já tinha visto. Em vez de números, havia eventos, guerras, desastres naturais, avanços tecnológicos. Cada evento estava perfeitamente sincronizado, se encaixando como peças de um quebra-cabeça divino. Percebi que estava vendo como tudo estava se desenrolando, de acordo com o plano de Deus. O anjo disse: o tempo é curto, diga-lhes para se prepararem. Então vi algo que me abalou profundamente. Vi uma onda de engano varrendo o mundo. Começou sutil, pequenos compromissos, pequenas distorções da verdade, mas cresceu mais forte, mais penetrante. Pessoas que antes permaneciam firmes em sua fé estavam sendo desviadas, porque não reconheciam as mentiras. Mas no meio disso, havia aqueles que permaneciam inabaláveis. Eles estavam marcados, selados com o Espírito Santo, e carregavam uma luz que a escuridão não podia superar. O que o anjo me mostrou a seguir foi, ao mesmo tempo, lindo e devastador. Vi pessoas se reunindo em pequenos grupos em salas de estar, porões e cantos tranquilos de cafés. Elas não estavam apenas lendo as Escrituras casualmente. Elas estavam mergulhando fundo, testando tudo contra a palavra de Deus, com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Suas Bíblias estavam gastas, páginas marcadas e destacadas, não por ostentação, mas por uma verdadeira busca. Em uma cena, observei uma jovem mãe, exausta do seu dia, ficando acordada até tarde estudando as Escrituras, com uma urgência que trouxe lágrimas aos meus olhos. Ela sabia que precisava estar ancorada na verdade para guiar seus filhos através do que estava por vir. Ao lado de sua Bíblia havia um diário cheio de orações pela proteção espiritual dos seus filhos. Cada entrada, um relatório de batalha na guerra espiritual por suas almas. O anjo então revelou algo que fez meu coração disparar. Vi como o inimigo estava usando conforto e distração como armas mais eficazes do que a perseguição. As pessoas estavam sendo embaladas para dormir por entretenimento sem fim, debates nas redes sociais e a busca pelo conforto. Seus celulares haviam se tornado como morfina espiritual, entorpecendo-os para a urgência do momento. Mas então vi algo notável. Grupos de crentes estavam escolhendo viver de forma diferente. Eles não estavam se isolando do mundo, mas estavam vivendo com discernimento sobrenatural. Esses crentes aprenderam a reconhecer mentiras sutis que estavam se enrolando em torno das verdades bíblicas.
Vi como frases aparentemente inocentes, como siga seu coração, e sua verdade tinham se tornado cavalos de Troia, transportando o engano para dentro da igreja. Mas esses crentes despertados desenvolveram anticorpos espirituais através de sua intimidade com Jesus e dedicação à sua palavra. Eles podiam detectar essas infecções de falsos ensinamentos imediatamente, não porque eram mais inteligentes, mas porque pagaram o preço de buscar a presença de Deus acima de tudo. O que mais me impressionou foi ver como Deus estava levantando pessoas comuns com uma sensibilidade espiritual extraordinária. Havia um trabalhador de armazém que orava sobre cada pacote que manuseava. E eu vi uma luz real se espalhando através da cadeia de suprimentos, por causa de sua fidelidade. Uma professora do ensino médio que ensinava matemática com um amor tão genuíno que seus alunos encontravam a presença de Deus, sem ela nunca mencionar seu nome. Um executivo de negócios que tomava decisões com base na sabedoria celestial ao invés de margens de lucro. E toda a sua empresa se tornou um centro da atividade de Deus. Essas pessoas não estavam apenas sobrevivendo ao engano. Estavam carregando revolução em seus espíritos. Elas tinham essa capacidade notável de amar profundamente enquanto permaneciam firmemente na verdade. Eu as vi alcançando aqueles que caíram em mentiras, não com julgamento, mas com uma compaixão tão genuína que rompia barreiras defensivas. Eles não tinham medo de conversas difíceis ou de serem rotulados como de mente fechada, porque encontraram a verdade como uma pessoa, não apenas um conceito. O anjo me mostrou como sua postura inabalável estava criando abrigos espirituais, lugares onde outros podiam encontrar refúgio quando suas próprias fundações começassem a tremer. Esses crentes aprenderam a viver em dois reinos ao mesmo tempo, totalmente envolvidos em suas responsabilidades diárias, enquanto constantemente cientes da batalha espiritual ao seu redor. Eles não eram pessoas perfeitas, mas eram perfeitamente dependentes de Jesus. E isso fazia toda a diferença. O anjo me mostrou quão crítica é a oração nesses tempos. Cada oração era como um feixe de luz perfurando a escuridão, conectando-se com outras, para formar um escudo de proteção e poder. Vi como até as orações mais simples, feitas com fé pura, estavam movendo montanhas no reino espiritual. Fui então mostrada uma visão de pessoas comuns como você e eu, sendo usadas por Deus de maneiras extraordinárias. Eles não eram pregadores famosos ou evangelistas. Eram professores, enfermeiros, donos de empresas, pais. Carregavam a presença de Deus em suas vidas cotidianas, transformando seus locais de trabalho, suas casas, suas comunidades. Foi um lembrete de que a obra de Deus não está confinada a púlpitos ou palcos. Está nos atos cotidianos de obediência, bondade e fé. Eu poderia continuar sobre tudo que vi. O anjo me mostrou como Deus estava trabalhando em famílias, curando relacionamentos quebrados, trazendo pródigos de volta para casa. Vi jovens se levantando, ousados e inabaláveis pelos valores do mundo, profundamente enraizados na verdade de Deus. Vi idosos muitas vezes negligenciados pelo mundo, cheios de nova força e propósito, suas orações sacudindo os céus. Vi atos de amor e perdão que se tornaram armas contra as trevas. E então, as palavras finais do anjo para mim foram estas: diga-lhes, para ficarem próximos de Jesus. Diga-lhes que o tempo é curto. A próxima coisa que soube, estava de volta ao meu corpo. Acordei em um quarto de hospital, cercada por máquinas bipando e rostos preocupados. Os médicos me disseram que eu havia ficado clinicamente morta por quase 10 minutos. Eles não podiam explicar minha recuperação sem danos cerebrais, sem efeitos duradouros do que disseram ser um ataque cardíaco maciço. Mas eu sabia que era porque Deus ainda não havia terminado comigo. Desde aquela noite, minha vida mudou completamente. Desde aquela noite, há uma urgência em meu coração, não para assustar as pessoas, mas para despertá-las para a realidade do que está por vir. Jesus está voltando mais cedo do que pensamos. E a pergunta que todos nós precisamos nos fazer é: estaremos prontos?
Estou compartilhando isso porque acredito que não é apenas minha história. É uma mensagem para todos nós. Fique perto dele. Busque-o com tudo que você tem. E não espere. O momento é agora.